Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me um gole da vontade divina à minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos então à nossa formação de iniciantes, continuando o livro do céu, volume 1. E hoje, nós preparamos outra imagem que simboliza a vida na divina vontade e a vida, humana, transição, Aí nessa imagem a gente coloca uma pessoa que está preocupada, escondida, preocupada com o que ela fez, em direção às outras pessoas, se as outras pessoas estão gostando do que ela faz, se as outras pessoas estão, aprovando o que ela fez, é uma preocupação constante com as pessoas. E aqui é essa a intenção da imagem. E é o humano que pensa assim, que fica sempre questionando, desconfiado, se autocriticando a si mesmo o tempo todo, sempre querendo avaliar-se para ver se fez as coisas certas em direção aos outros. E aqui está uma pessoa que está na divina vontade, uma imagem de uma criança, olhando em direção a Jesus, para o sorriso de Jesus. Não dá para ver ele sorrindo, mas ele está sorrindo para ela, todo feliz com ela, E ela está feliz também. Então o sorriso dela já demonstra claramente o quanto ela está feliz, o quanto que ela está calma, tranquila, E é a filha da divina vontade, o filho da divina vontade fica assim constantemente, sempre focado na vontade de Deus e sabendo especialmente qual é a vontade de Deus para ela e para o mundo também. A gente sabe todas as coisas, nós temos o conhecimento elevado, na divina vontade. A gente vai entrar nessa dimensão realmente de conhecer realmente o coração de Deus, que Ele está no comando de todas as coisas, que não tem motivo para a gente ficar mais nervoso por nenhum motivo. A gente não tem por que pedir nada para Deus, a gente só tem que agradecer. A gente vê que Ele está o tempo todo cuidando de tudo, que Ele está no comando de todas as coisas, e a única coisa que Ele espera de nós é essa correspondência de reconhecer o amor dEle. Coisas que ninguém faz, a gente vai fazer. As pessoas sempre estão na dúvida se Deus está agindo, como Deus está, ou está achando que tem que fazer alguma coisa mais do que do que é viver na divina vontade. Não temos que fazer nada além de nos comunicarmos com Deus e vivermos nessa intimidade com Ele permanente. A gente nunca vai ter nenhuma preocupação se a gente ficar conectado com Ele o tempo todo. Nunca a gente vai ter uma perturbação, porque a gente vai saber claramente o que Ele está vivendo, o que Ele está passando para a gente. Então, a gente não tem mais motivo para viver amargurado, que a gente já está saindo do âmbito humano de uma vez por todas, dizendo tchau à terra, e dando sim ao céu. Então, vivendo já no âmbito de céu, assim na terra como no céu. Eu sei que é um pouco difícil para vocês. Isso, a gente passou todo por uma transição também, Ontem eu recebi uma graça muito grande, expus na Escola da Divina Vontade ontem,
que eu recebi essa graça de estar plenamente agora em posse da paz, em posse da graça, da paz, e de não mais sair dessa paz imperturbável e ter um espírito inabalável, de uma fé inabalável em Deus. Então o Senhor me colocou nesse âmbito, está exigindo, entre aspas, ele já exige de mim esse comportamento, e eu não tenho por que falhar com isso, porque eu sinto claramente, eu tenho plena certeza de que ele está no comando da terra e de tudo estar dentro da ordem como ele está planejando para alcançar o objetivo principal dele. Então tá tudo colaborando, ele está, né, colaborando. É só ele que precisa atuar. A gente, da nossa parte, a gente vai continuar ainda falhando. Mas da parte dele, continua, tudo bem, tudo bem. A vida na divina vontade é pra gente voltar à ordem, então é pra gente reinar, não é pra gente ser humilhado mais. Jesus, ele já foi humilhado. Nossa Senhora já foi humilhada. Pra gente não mais ter que ser humilhado, sabe? A gente vai ser humilhado por Deus, né? Porque nós somos um nada e ele é tudo. E é só em diante dele que a gente deve se humilhar, né? Em direção às pessoas, só se a gente estiver errado. Se a gente estiver errado, se a gente tiver falhado realmente com intenção de falhar, aí a gente tem que realmente se humilhar e pedir perdão de novo e ter muita paciência para reconquistar o amor das pessoas de novo por causa das nossas falhas. Mas se a gente está fazendo tudo em direção a Deus, por amor a Deus, né? E ele está observando a sua intenção de fazer tudo da melhor forma possível para ajudar ele e ajudar as pessoas. Então, tudo que é colocado no seu dever, você está fazendo da melhor forma possível, mesmo que você seja pequeno, mesmo que você seja limitado, mas dentro da sua capacidade, você está fazendo o que é melhor, você fica em paz. Fique em paz. O que falhar, que as pessoas reclamarem, já não é culpa sua, entendeu? Já não é culpa sua. Aí, você pode, no primeiro momento, lá no começo, antes de você ter a posse da segurança que você vai ter em Deus, antes de você ter essa segurança, porque demora um pouco pra gente ter essa libertação dentro de nós, tá? Essa mudança de a gente morrer pro humano totalmente, até a gente ter essa segurança, a gente vai e abaixa a cabeça para as pessoas. Deixa elas, né, ganharem. Deixa elas ganhar, 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 deixa elas... No começo da caminhada, no início porque você ainda está insegura, você ainda não vai de uma hora para outra receber essa infusão de segurança em direção a Deus, de ter essa certeza de que Deus está feliz com você, né? De você ter já o conhecimento da divina vontade totalmente firme na sua mente, de que você e Deus está tudo bem, que está tudo bem entre você e Deus. Você ainda no começo você não tem ainda essa dimensão, então você tem que ter paciência com isso. Então no processo de transição da vida humana para a vida divina, o começo é você se dedicar primeiro a Deus, a conhecê-lo, a comunhão com ele, né? E as pessoas, elas vão continuar, né, no domínio da situação, nas situações, e Deus vai permitir, né, que elas, ele vai permitir que a gente seja, muitas vezes, colocados em situações controversas aí, de dificuldades, para a gente poder, né, ir firmando esse desapego do humano, né, de a gente perceber como que o humano atua, de acordo com o que está no livro do céu. A gente vai ler o livro do céu e Deus, ele vai trazer na nossa frente os acontecimentos para que a gente possa ver a verdade, né? Em contrapartida ao livro do céu, partindo do livro do céu, o nosso Deus, ele vai trazer o livro do céu para a nossa vida, entenderam? Então, assim, por exemplo, ele está falando no livro do céu assim, na meditação que você está ouvindo lá. Ele está falando assim, o humano é volúvel, a vontade humana sempre falha, a vontade humana das pessoas, uma hora elas pensam uma coisa, outra hora elas pensam outra. Então você não pode confiar no ser humano, porque o ser humano nunca é fixo na sua intenção. Uma hora ele está pensando de um jeito, depois, então, se você se confiar no ser humano, você vai sofrer muito mesmo, muito mesmo.
Mas o Deus na vida divina, né, a divindade de Deus, o Deus eterno, a nossa divindade é sempre permanente, fixa, é amorosa o tempo todo, misericórdia infinita, segurança, estabilidade, imutabilidade constante. Nós nunca mudamos e sempre estamos em direção a doar os bens para as nossas criaturas. E nós queremos da nossa criatura esse reconhecimento, essa boa intenção, essa pureza de intenção, essa firmeza de fazer o bem. E aí você vai aos poucos, né, ouvindo essas coisas e ele coloca na sua vida os fatos, né? É impressionante como a divina vontade, ela nos cerca, ela nos cerca. Então ela vai colocar situações na nossa vida constantemente para nos mostrar o livro do céu, na vida, para que a gente possa experimentar a verdade do livro do céu em nossa vida e firmar o conhecimento na nossa mente e o sim que nós vamos dar para a divindade, para a vida divina, e o não que a gente vai dar para a vida humana. Isso é constante na caminhada que você vai fazer na jornada, né? Nessa jornada com Jesus. E precisa se dedicar a dar atenção à divindade, ao divino, às coisas que vão te acontecer. E daí, se você ficar dando atenção para a parte humana, vai dar a impressão de que o humano parece que um exército, né, contra você está vindo contra você. E se você se deixar abater, né, contra essas forças que vão vir contra você, que é permitido por Deus, para você poder se posicionar com Ele e correr para Ele, para os braços dele, esconder no coração dele, né, nesse primeiro momento é isso que você vai ter que fazer. Então, é uma situação que Deus permite para poder você não confiar mais no humano e ficar com um pouco de repugnância ao que é humano, né? A sentir essa certeza de que o humano, ele não é confiável, de que é falho, sempre falho, que as pessoas não amam você como Deus ama, que as pessoas só querem cobrar de você, que as pessoas só querem dominar você, que as pessoas querem te escravizar, que as pessoas querem que você serve a elas, né, como elas querem, que elas vão querer o tempo todo que você seja conforme elas desejam, né? Então é muito perigoso, é muito difícil essa situação. E a gente vai lidar com isso e a gente vai perceber que, né, essa realidade. E aí você vai ter que se posicionar sem se apegar ao humano. E aí você pensa, nossa, meu Deus, mas meu marido, eu dependo dele, eu não trabalho, como que eu vou fazer, né? Eu dependo dele, como que eu vou chegar e falar para ele que eu não sou mais filha dele, como ele me trata? Ele me trata como filha dele, né? Ele quer que eu seja do jeito dele que ele quer. Eu tenho que ser do jeito correto que eu tenho que ser. Ele tem que me respeitar. Eu não é assim. Eu não sou casada para ser filha do meu marido. Eu fui casada para ser companheira dele. Então, eu tenho que ter a minha comunhão, né, com Deus, como eu tô querendo. Eu posso ter a minha espiritualidade, eu e Deus, individual entre eu e Deus. Eu posso ter os meus projetos em Deus. Eu posso ter os meus projetos aí pessoais. Eu posso ter a minha individualidade, a minha privacidade, né? E ele precisa respeitar isso. Eu não, né? Então não é porque eu tô servindo a Deus que Deus ele vai me colocar numa situação em que eu tenho que servir o próximo para ser o tapete que o outro vai pisar em cima. Não, Deus não quer que eu seja isso. Meu Deus, ele me criou a sua imagem e semelhança, né? Como que Jesus vivia? Ele ficou sendo o tapete dos outros? Não, mesmo ele na missão dele, ele ficou firme no objetivo que ele tinha aqui, né? E só na paixão é que ele realmente virou o tapete, mas foi por uma vontade, né, divina de Deus no último momento ali. Mas durante todo o processo dele que ele viveu, ele foi intacto na permanência da vontade divina, do que Deus queria dele. Ele não fazia vontade de ninguém. Ele só fazia a vontade de Deus, ele não ficou passando a mão na cabeça das pessoas. Ele não ficou, né, ele fez milagres, muita bondade, mas dentro, né, da fé que a pessoa tinha. Então, ele não ficou fazendo milagre assim à toa. A gente vai ver na Valtorta que ele ficou fazendo milagre e tinha um para quê os milagres que ele fazia. Tinha todo um para quê, tinha uma lógica do milagre, para a finalidade daquela pessoa ter um conhecimento de Deus, da bondade divina. Então, os milagres que Jesus fez, tudo tinha um para quê muito grande, né? E ninguém dominava isso, ninguém entrava nesse entendimento, só ele que sabia isso. Ele partilhou com os apóstolos na Valtorta, a gente vê, né, que ele fala para que ele fez o milagre para aquela pessoa. Os apóstolos perguntavam, por que o senhor fez o milagre para aquela pessoa? Ela não merece, né?
O Pedro, na situação da sogra do Pedro, ela nem reconheceu Jesus. Ela nem reconheceu Jesus. Né? E Jesus falou assim: não tem problema não, deixa pra lá, eu fiz por causa de você, não fiz por causa dela. Mas Jesus, eu tô mortificado, eu não gostei da atitude da minha sogra, que absurdo, como que ela pode ter agido dessa forma? Não tem problema, isso vai ajudar ela a ver a bondade de Deus. Deixa ela quieta, não fala nada. Como que Deus é perfeito? Como Jesus é perfeito? Como Jesus... E ele nem quis um obrigado da mulher. Mas só que daí o Pedro cobrou dela, né, alguma atitude, e aí ela falou assim: é mesmo, o que eu posso fazer para te ajudar? Aí Jesus falou assim: olha, eu tô muito cansado, se você puder me dar hospedaria nessa noite para mim ficar aqui, eu agradeço muito. Aí ela falou assim: claro, pode ficar, né? Mas só que não foi com aquela gratidão maravilhosa, assim, sabe? Foi assim: tá bom, pode ficar, tá bom. Isso é tipo assim, foi claro o milagre como foi feito, né? E aí o Pedro depois foi conversar com Jesus e ficou mortificado, muito vergonhado com a sogra dele. Nossa, Jesus, como que as pessoas são frias com o Senhor? O Senhor fez um milagre tão grande, né? Ela pensou que ia morrer, né? Ela achava que ela ia morrer com a febre, o Senhor curou ela totalmente, ela estava totalmente boa, tudo sumiu. E aí ela deveria ter, nossa, ficado encantada contigo, mas não. Nossa, e aí por ela saber que foi eu que pedi pro Senhor, ela ficou, né, não gostou disso, né? Que foi por causa da minha intercessão que o Senhor fez o milagre. Então, e aí parece que ela, tipo, né, por causa de mim, ela não te tratou bem, tipo assim, o Pedro, né? Então a gente vai vendo que Jesus ele faz as coisas sem nenhum interesse de receber nada, nenhum obrigado. Ele faz em direção a Deus e não importa, é só Deus que importa. Deus tá vendo o que ele fez? Tá bom. E aí só virou tapete dos outros lá no final mesmo. Mas só que por livre e espontânea vontade dele, por voluntário, né, para poder salvar o ser humano. Aí tem todo um entendimento, né, do porquê que ele aceitou ser morto na cruz e blá blá blá. Então a gente não vai falar disso agora. Então a gente precisa entender na caminhada da transição na vida divina, na vida humana, tudo que isso acontece. Então, é nessa intenção, é pelo conhecimento que você vai amar as pessoas. Porque se você vai amar a pessoa como a ti mesmo, para você mesmo agora, diante do conhecimento novo que você está adquirindo, você gostaria que as pessoas te ajudassem a conhecer mais a Deus? E a voltar à ordem primordial para a qual você foi criada por Deus e você ficar mais apelando a Deus do que apelando ao humano, né? Se você não quer que as pessoas dependam de você, mas dependam de Deus, que as pessoas voltem o coração a Deus, né? Para falar com Deus em vez de falar com você. Então você quer que a pessoa tenha um relacionamento com Deus, não quer? Você não quer ter o seu relacionamento com Deus e ficar de boa com Deus e só Deus importa, o resto a gente corre atrás depois? Mesma coisa a pessoa. Então se você for um elemento colocado na vida dessa pessoa que você quiser ser, se colocar como Deus na vida dessa pessoa e ela ter sempre que contar com você para tudo, você está sendo oposição à vontade divina, em vez de ser posição de ajudar a pessoa a conhecer Deus. Se você for uma pessoa que sempre está resolvendo todos os problemas para o seu esposo, sempre resolvendo, ele vai preferir pedir para você e nunca vai pedir para Deus. E aí você está colocando no lugar de Deus na vida do seu esposo. E não é essa a intenção de Deus quando ele deu esse mandamento. Quando ele deu esse mandamento, ele não deu esse mandamento para você se colocar, né, como uma pessoa imprescindível na vida do seu esposo, insubstituível na vida dele. O único que tem que ser insubstituível na vida de uma pessoa é Deus. Se você se colocar na posição de insubstituível na sua casa, só o pó. Você está colocando-se no lugar de Deus na vida do seu esposo, na vida dos seus filhos. Não pode. Por isso que você não tem que agradar em tudo as pessoas. Você tem que agradar a Deus, somente a Deus. Só se preocupar em agradar a Deus. E aí, em dimensão do agradar a Deus, você vai fazer o bem para as pessoas. Então, amar a Deus sobre todas as coisas. Você primeiro ama a Deus sobre todas as coisas. E aí você ama o próximo em direção a Deus, como a ti mesma. Aquilo que você espera para você, de buscar a Deus e colocar Deus no centro da sua vida, você tem que querer que o seu esposo e os seus filhos, as pessoas da sua família, seja quem for, coloquem Deus também no comando da vida deles.
Então, se a pessoa vir esperar de você atitudes, né? Você vai falar assim, mas por que você está esperando de mim? Eu não sou Deus. Eu não posso resolver os seus problemas. Nossa, mas você coloca... Ué, mas eu não sou Deus. Eu vou falhar. Se você esperar de mim, você vai esperar de uma pessoa falha. Eu não sou Deus. E nem quero ser na sua vida uma solução. Só Deus que pode resolver os seus problemas. Só Deus que pode te dar, né, as graças para você ter as soluções dos seus problemas. Eu não tenho nada, não posso te oferecer nada. O máximo que eu posso oferecer para você é aquilo que nós combinamos, aquilo que Deus combinou comigo, que eu tenho que ser uma boa esposa. Na medida do meu possível, na medida do meu limite, naquilo que eu posso fazer. Então, não sei por que você está querendo mais do que eu posso te dar. E até então, eu estou sendo tudo que o Senhor me pediu para ser para você. E eu tô vendo que eu tô sendo. Eu estou observando em tudo o que Deus colocou no meu coração do meu dever de esposa, de mulher, de mãe, eu estou fazendo. De funcionária, seja o que for, uma posição em que você estiver diante do próximo. Você não tem que esperar de mim nada. Agora, mais nada. Só o básico e olhe lá. O básico e olhe lá. Se eu fizer mais, você tem que agradecer muito. E eu sempre faço mais. Porque o Senhor me pede para fazer mais. Você me pede para andar 1 quilômetro, eu ando 2 com você. Eu acabei de andar mais 1 quilômetro com meu marido. Eu andei 1 quilômetro antes e ele acabou de me gritar para me andar mais 1 quilômetro. Eu fui lá e andei. Tá lá, tá entregue. Ele não tem que falar nada. Se ele quiser mais do que isso, aí já tá. Ele tem que pedir para Deus. Ele pedir para Deus. Mas aí ele vai pedir para Deus assim: Senhor, muda minha esposa para que ela seja melhor para mim. Ela não tá sendo suficiente. Ah, Deus vai chamar a atenção dele. Deus vai chamar a atenção dele. Deus vai mexer nele. Vai falar para ele assim: ô, você tá sendo injusto. Você tem que reconhecer que a sua esposa fez tudo e mais um pouco para você. Deus vai chamar a atenção dele. Então, tá vendo? Você tem que levar ele a Deus. Você tem que levar as pessoas a Deus. Você tem que apontar Deus para as pessoas. Se você não apontar Deus, elas vão colocar você no lugar de Deus. E aí, só o pó. Só o pó. Só o pó. Você não tá vivendo a divina vontade coisíssima nenhuma. Que a vontade divina, ela quer que todos encontrem a ordem. Todos encontrem. Então, é muito importante, gente. Muito importante mesmo, tá? Então, vamos lá. Deus em primeiro lugar. Aqui é uma pessoa que está, né, para quem não pegou, é uma pessoa que está com dúvida de como ela deve agir. Essa não tem dúvida nenhuma, tá feliz da vida. Jesus também tá feliz porque não mostra ele aqui sorrindo, mas ele tá sorrindo nessa foto, tá? Pra criança. Então essa aqui tá feliz, totalmente centrada em Deus, né? Obediente a ele. E essa aqui está na dúvida. Será que eu fiz as coisas certas? Ai, meu Deus, será que eu fiz certo? Eu tô na dúvida se eu fiz certo. Ela tá, né, meio acanhada, meio acuada, com medo de ter pisado na bola com alguém, né? Tipo assim. E não é essa a intenção, não é assim que o filho da divina vontade vai viver de jeito nenhum, tá bom? Isto acontecia mais frequentemente na comunhão. Então lhe prometia ser toda sua, pedia perdão, porque até aquele momento eu não havia sido, né, toda de Deus. Lhe dizia que verdadeiramente o queria amar e lhe rogava que não me deixasse nunca mais só, sem ele. E a voz interior continuava em mim: não, não virei contigo. Não, não. Olha lá, peraí. Vamos ver o que ela quer. Porque ele tá falando não, não. Depois ele fala sim, virei contigo. Então, peraí. Isso acontecia mais frequentemente na comunhão. Eu lhe prometia ser toda dele. Ela prometia ser toda dele. Pedia perdão até por aquele momento pelas minhas falhas habituais, que eu voltava às minhas falhas habituais. É o que ela falou no último trecho, né? Que ele falava, chamava a atenção dela. E ela voltava às falhas habituais. E aí acontecia isso na comunhão. Sempre a voz falava, né, no coração dela: eu te amo tanto e você não me ama o suficiente. Você tem que me prometer ser toda minha, né? Não dar atenção para a terra, tem que desapegar das criaturas, desapegar de tudo. Ser só minha, só minha, só minha, só minha. E aí pedia perdão. Ela pedia perdão porque até aquele momento ela não havia sido dele, todinha dele. Ela dava atenção, distraía-se com as outras pessoas.
Lhe dizia que verdadeiramente o queria amar e lhe rogava que não me deixasse nunca mais só sem ele. E a voz continuava. Ela lhe rogava que não me deixasse nunca mais só sem ele. Aí ele fala, não, virei contigo sim, para observar todas as suas ações, movimentos e desejos. Né? Então tá isso. Todo dia eu o sentia então sobre mim, me repreendia de tudo, tudo. Como por exemplo, se me entretinha demasiado falando com a família de coisas indiferentes, não necessárias, a voz interna me dizia, essas conversas enchem-te a mente de coisas que não me pertencem. Circundam-te o coração de um pó, de modo que te faz sentir débil a minha graça, não mais viva. Me imite. Quando eu estava na casa de Nazaré, lá na casa de Nazaré, eu, Jesus, minha mente não se ocupava de outra coisa que somente da glória do Pai e da salvação das almas. Minha boca não dizia outra coisa que discursos santos. Com minhas palavras buscava reparar as ofensas ao Pai. Tratava de flechar os corações e atraí-los para o meu amor, ao amor de Deus, né? O amor de Deus. E primariamente a minha mãe São José, principalmente a minha mãe São José, eu atraía para conhecer a Deus. E ele é Deus, então ele atraía para ele mesmo. Em uma palavra, tudo nomeava a Deus, tudo era feito por Deus e tudo a ele se referia. Por que você não poderia fazer o mesmo? Então é isso aí. Você é uma extensão de Deus. Você tem que apontar Deus e não apontar a si mesma. Entendeu? Você tem que apontar Deus e não apontar a si mesma. Na vida na divina vontade, Jesus fala que nós seremos Jesus. Mas não que nós seremos Jesus porque as pessoas vão contar com a gente como se nós fôssemos Deus. Não tem nada a ver. Nós vamos ser Jesus desse jeito aqui. A gente vai ser Jesus desse jeito aqui, apontando Deus. Tudo se refere a Deus, tudo era feito por Deus e tudo se referia a Deus. Se a gente vê a história da Valtorta, tudo, Jesus, ele, né, ele falava, no final ele falou, quem me vê, vê o Pai. Mas sempre ele estava ligando as pessoas a Deus. Na Valtorta, o tempo todo, o livro da Valtorta, a gente vê ele ligando as pessoas ao Criador, ao Pai. Levando as pessoas ao Pai, sempre ao Pai, falando de Deus. Ele era o Filho de Deus, ele era Deus, mas ele sempre estava posicionando as pessoas para o alto, para a dimensão espiritual. Tanto que ele não era o reino dele não era deste mundo, ele falou. Eu não vim para ser rei deste mundo, eu vim para ser rei das almas, do espiritual. Então ele sempre estava voltando a atenção para as pessoas entrar no espiritual e não entrar no âmbito humano dele, mas entrar para caminhar para o espiritual, para as pessoas se desligar um pouco da pessoa humana, né? Então assim, ele se importa muito, ele se preocupa demais com isso, de flechar os corações para atraí-los a Deus, a apontar Deus. Você vai apontar Deus, você não vai se colocar no lugar de Deus na frente, em direção às pessoas. Você não pode, por mais que você tenha virtudes, por mais que você seja uma pessoa boa, por mais que você seja sol divino na sua casa, por mais que você seja uma pessoa, ele não vai deixar acontecer isso. Ele não deixa. Ele não deixa. Ele não deixa. Durante toda a minha jornada que eu tenho feito, mesmo ainda recebendo graças novas agora, né, e tendo uma nova postura que eu comecei, mesmo em todo momento que eu estava caminhando na divina vontade, nunca eu me coloquei. E Jesus nunca me deixou me colocar. E olha que eu fazia muita coisa para agradar as pessoas. Eu ainda me preocupava muito em agradar as pessoas. Mas mesmo eu fazendo isso, Jesus não deixou que as pessoas me vissem como indispensável na vida delas. Jesus não deixou. Não deixou. Várias vezes, assim, eu percebia que eu tinha umas brigas feias com meu marido e ele ficava decepcionado comigo, com o jeito que eu brigava com ele, eu discutia com ele. A forma que eu chamava a atenção dele. E isso caía um pouco aquela coisa, sabe? Dele ficar assim, ela é muito importante pra mim, ela é única, nossa, ela é maravilhosa. Caía esse efeito, né, na mente do meu esposo. Era Deus que permitia. E Jesus falava pra mim, foi eu que fiz isso. Eu que deixei você ficar brava com ele
e mostrar uma cara feia para ele ver que você, né, para ele não colocar você no lugar aonde não deve colocar. Eu que permiti. Jesus falava para mim. E eu não sabia o que fazer, porque eu não tinha dimensão, não tinha abrido o véu para mim dessas coisas, né, dessa situação. Porque eu não tinha essa intenção de me colocar como imprescindível na vida do meu esposo, insubstituível para ele. Eu não tinha essa intenção de jeito nenhum. De forma nenhuma, nunca tive essa intenção. Eu queria ser instrumento de Deus na vida dele. Apontar Deus o tempo todo. E é isso que eu faço, claramente é isso que eu faço. Tanto que meu marido se aproximou muito de Deus por causa de tanto que eu falo de Deus para ele. Sempre aponto Deus. Mas só que na hora que ele pedia as coisas para mim, eu fazia tudo, agradando ele, tentando fazer tudo certinho, nunca falhar em nada, né? Às vezes acontecia. Sempre Deus estava permitindo que eu errasse. Nossa, é o que mais acontece. Deus sempre permitia que eu errasse alguma coisa e meu marido ficava decepcionado. Nossa, você errou isso aqui. Nossa, você tá perdendo um produto. Nossa, você desaprendeu a fazer a caneca. Você quebrou a caneca. Ai, não sei o que lá. Então, sempre alguma coisa Deus estava permitindo que acontecesse. Para ele poder nunca me ver como imprescindível, perfeita, né? E daí, na hora que ele vinha brigar, assim, de uma forma injusta, né? Ser injusto comigo, esperando demais de mim, eu pegava e falava, mas que é isso? Por que você tá fazendo isso? Aí eu ficava brava pelo comportamento dele. Eu falei, você tá entendendo todas as coisas erradas? Eu não sou perfeita, não. Quem disse que eu sou perfeita? E eu voltava, né, a conversa pra ele. Falei, mas quem disse que eu sou perfeita? Eu tô vendo que você não é mesmo. Eu falei, que bom que você tá vendo que eu não sou, porque eu não sou mesmo. Mas você quer ser, né? Eu falei, não quero ser nada, eu quero ser o que Deus quer. E eu sei muito bem quem eu sou, nada. Só Deus é perfeito, eu sou nada. E sempre vou ser nada, né? Então, assim, eu sou o que Deus permite. Se Deus me permitir que eu sirva a você e você fique feliz, agradeça muito a Deus. Se de repente eu ficar doente, cair, você vai ter que me aguentar, porque você casou comigo, aguenta firme isso. Se não aguentar, Deus aguenta. Deus me aguenta. Né? Você não aguentar, Deus me aguenta. Né? Eu não tenho que me preocupar com nada, eu tenho que me preocupar com Deus. Se Ele me aguentar e Ele me aguenta, então eu fico bem. Se você me abandona, Deus me abandona. Então, tipo assim, sempre eu mostrando essa segurança em Deus, e ele também percebia isso. E quando ele vinha conversar comigo alguma coisa que ele estava chateado, com muitos problemas, eu sempre apontando Deus, sempre apontando Deus. É para ele que você tem que conversar, é com ele que você tem que resolver. Ontem ele veio falar uma coisa para mim, acho que foi ontem à noite, ele veio falar uma coisa para mim que ele estava preocupado, me pedindo conselho. Aí eu peguei e falei para ele assim, a verdade. Se você fazer tudo na verdade, Deus ele vai pôr a mão embaixo. Agora, se você fizer alguma coisa na mentira, Deus está fora da conversa. Porque tem um cliente que está querendo de todo jeito comprar com ele uns produtos, bastante produtos, e ele sabe que é difícil conseguir esses produtos para o cliente. E ele falou a verdade para o cliente o tempo todo, falou que é muito difícil achar no Brasil esse produto, que sei o que lá, que tem que importar, que a importação é assim, assim, assado, explicou como que acontece tudo, com muita sinceridade. E o cliente nossa, eu acho que deve ter falado com muitas outras pessoas, e as outras pessoas não deram atenção para ele. E meu marido deu toda a atenção e falou e tirou todas as dúvidas, explicou. E agora o homem se apaixonou, pode falar, pelo meu marido, que é o meu marido, quer que o meu marido faça tudo para ele, forneça para ele. E aí meu marido falou assim, Aline do céu, mas é muita coisa, mais de 100 mil pendrives, Aline. Eu nunca importei tudo isso, demora para chegar no Brasil tudo isso, não, às vezes a gente nem acha um fornecedor sozinho que tem tudo isso lá na China, às vezes tem que comprar de 1, 2. Então eu tô com medo, né? Eu falei assim, mas não tem que ter medo. Se você tá falando a verdade pro homem, faz um contrato e coloca todos os prós e contras de um processo de importação, tudo que pode falhar, tudo que pode acontecer, tudo, põe tudo no papel, assina você, assina ele. Se tem a verdade, meu filho, qualquer coisa que acontecer no meio do caminho, a verdade tá garantida. Com verdade, Deus põe a mão embaixo e Deus abençoa. Se for da vontade dele, vai abençoar, que dê tudo certo. Agora, se tiver uma mentira, se tiver uma falha, se tiver uma falta de comunicação, se não tiver faltar uma transparência no atendimento, já era. Deus tira a mão.
Então você quer Deus na mão, na fita? Então coloca, seja verdadeiro, sincero e transparente com o seu cliente. E vai dar tudo certo. Se ele confiou, ele confiou. Segue em frente. Ele precisa. Então se ele tá precisando, você tem a solução? Não tem? Tem conhecimento? Então, ajuda ele a resolver esse problema. Quem tem conhecimento de resolver um problema é uma pessoa que tem servidão. Presta para alguma coisa, para alguém. Essa pessoa vai querer ficar com você, vai querer ficar do seu lado, porque você é a única que sabe ajudá-lo. E as pessoas precisam umas das outras para conseguir as coisas. Se você não, né, não precisasse das pessoas, você não ia atrás delas. Então, se ele veio atrás de você e ele teve segurança em você, com certeza ele ligou para outras empresas, até maiores que você, e elas atenderam ele com desdém, fizeram um pouco dele, não acreditaram nele, e ele não gostou do jeito que foi. Achou que ele não tem condições de pagar, você foi o único que atendeu ele né? E se for golpe, se for algum golpe, se ele tiver alguma intenção errada, você vai saber, porque você vai ter que pedir o dinheiro primeiro. Você não tem dinheiro para comprar o produto, para pagar o produto. Você vai ter que pedir para ele pagar primeiro, ele que vai ter que confiar em você. Então, o dinheiro vai ter que sair primeiro, vai ter que vir primeiro. Se não tiver o dinheiro, não tem como você pedir para ele comprar. Então você confia que ele tem o dinheiro. Você foi o único, talvez, que acreditou nele. E, de repente, as outras empresas não acreditaram, não trataram ele como ele, né, para se sentir seguro. Então, assim, os conselhos que nós damos na Divina Vontade é sempre em Deus. É sempre para poder posicionar a pessoa para confiar em Deus. Mas fazendo tudo dentro da vontade de Deus, como Deus faz. Tudo como Deus escreve. E Deus, ele vai proteger. Ele vai proteger tudo. Ele vai selar com a vontade dele para que tudo corra bem, né? E vai tirar sempre disso um bem, bem, bem. Sempre. De todas as coisas ele vai tirar um bem, né? Então a gente tem que ter fé nas pessoas. Se a gente não der oportunidade e não trabalhar na verdade, né? E não fazer as coisas numa coerência, numa lógica, né, correta, né? Deus não vai estar mesmo nessa, porque ele nos deu essa capacidade da gente fazer assim as coisas. Então, por isso que nós vamos caminhar bem nessa transição da vida humana à vida divina, porque é muito simples. A verdade é verdade, ela não tem como mexer. É uma coisa tão fácil. Deus, ele é muito mais fácil do que o resto. Do que o resto que existe na Terra. Porque as outras coisas da Terra, nenhuma tem segurança. Tudo é falho. Tudo tem brecha de distorção, de confusão. Tudo tem uma confusão. Agora, Deus é o único que não tem nunca confusão. As pessoas acham que Deus é mistério, 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 que ele pode te dar uma rasteira. Nunca. Deus, ele nunca vai dar uma rasteira em você. Deus nunca vai falhar com a gente. Se a gente não fazer tudo certo, ele nunca vai falhar com a gente. Mas como ele é invisível, ele é espírito, a gente não tá vendo, as pessoas preferem confiar em si mesmas, nas suas próprias garantias humanas. Querem sempre se posicionar em garantias humanas, em garantias. E aí se dá mal. Agora, quem tem Deus vai vai esperar de Deus e vai ganhar muito mais. Porque não vai ganhar só a parte, né, da conquista em si mesma, do fato, mas vai ganhar experiência com o amor de Deus, segurança em Deus, certeza de que ele existe, certeza para dizer para os outros, confia em Deus, porque eu confiei e deu certo, e eu não largo Deus mais, porque vale a pena ficar com ele, ele só quer o meu bem. De tudo que acontece, sempre eu tiro um aprendizado para minha alma, para o meu espírito, e o meu espírito se enche cada vez de uma segurança maior e maior e maior em Deus, e eu tenho mais plenitude de vida, desde que eu tenho vivido nessa certeza, nessa firmeza da fé, da rocha que é Deus. E assim, eu e ele fazemos muitas coisas juntos. Agora, a maioria das pessoas não querem ter isso. A maioria das pessoas não fazem esse encontro. Isso às vezes é uma coisa muito nova para esse tempo de hoje.
né? Porque as pessoas realmente não acreditam de verdade em Deus e não têm realmente um relacionamento verdadeiro e transparente e sincero com Deus hoje em dia. E não colocam ele realmente no lugar onde ele merece estar, no trono das vidas delas, no centro de tudo, né? Sempre estão amarrando a situação em direção à terra também. E Deus vê isso, gente. E quando Deus vê isso, ele tem misericórdia às vezes. Ele fala assim: "Não, hoje eu vou fazer o bem para essa pessoa para ela ver que mesmo ela tendo amarrado a circunstância para o humano, eu vou fazer o bem". Deus, às vezes, Deus é tão bom que ele ainda faz o bem para aquela pessoa. Mesmo vendo que ela ainda tem uma duvidazinha, mas é por quê? Porque ele quer acabar com a dúvida dela de uma vez por todas. Mas só que ela tem que depois, na próxima vez, ter aprendido o que Deus queria, a intenção de Deus, né? Ela tem que entender, Deus fez isso por mim da primeira vez, porque Ele quer provar para a verdade que Ele me ama e que Ele está comigo. Dessa vez eu não vou amarrar a situação no humano, dessa vez eu vou ficar todo no Deus vivo. Dessa vez eu não vou amarrar a situação no humano, em ter uma garantia humana, não. Dessa vez eu não vou ter garantias humanas. Dessa vez eu vou ter toda a garantia só no divino, só no que ele está me dizendo, só no que eu estou rezando. E tem que tentar fazer essa experiência de ficar todo voltado para o divino e não ter nenhuma para você dar para Deus essa oportunidade de dele provar para você que ele não vai falhar com você nunca. E eu faço isso direto em tudo que eu vou fazer, em todos os projetos que Deus faz, né, que Deus tem para comigo, eu vou toda envolvida nele. Não amarro isso mais a situação humana mais. Muitas e muitas vezes eu já fiz isso e deixei Deus ficar sozinho, né, para garantir para mim as coisas. E ficar na garantia do divino, só do divino, não esperar nada do humano, não esperar nada de ninguém no humano. E quero fazer mais assim, mais e mais e mais assim, esperar mais dele. Para poder ele ter essa oportunidade de me amar. É difícil Deus receber isso das criaturas hoje em dia. Ele ter a oportunidade de amar você sem nenhuma dúvida da sua parte. É muito difícil. As pessoas sempre têm um pé atrás. Sempre têm um pé atrás. Eu já fiz isso com Deus. Eu já peguei e fiz. Como que eu fiz? Uma vez eu peguei e eu estava numa situação, como eu já disse aqui, né? Já falei na Escola da Divina Vontade, mas aqui nos iniciantes não. Nas situações que eu tenho no meu casamento. É o exemplo que eu posso dar, né, no meu casamento. Que é um investimento, é um contrato que eu tenho humano, né? Com meu marido. Ele pode se sentir prejudicado e largar o contrato, a aliança. Ele pode, né, desfazer esse contrato a qualquer momento. Então, eu tava passando por uma situação que meu marido estava me tratando como filha dele e que estava exigindo coisas de mim a mais do que era possível dar, e Deus estava totalmente descontente com isso e queria corrigir essa situação na minha família, na minha casa, no meu casamento. E aí eu tive que me posicionar, né, arriscando e confiando só em Deus, sem amarrar a situação no humano. Confiando só em Deus, só em Deus. Porque Deus, ele tirou todas as minhas seguranças humanas, tirou tudo. Nem minha mãe, nem minha irmã, que eram as únicas pessoas que eu poderia esperar, de repente, alguma segurança de me aceitarem com elas, né? Para morar com elas e elas me dar o apoio. Elas também estavam do lado do meu esposo e os meus irmãos também estavam do lado do meu esposo. O meu sogro e minha sogra estavam do lado do meu esposo. Eu não tinha ninguém do meu lado. Ninguém. Todo mundo estava vendo eu como errada. Todo mundo estava me vendo como errada. Todo mundo estava contra mim. E só Deus estava do meu lado. Uma situação que eu passei. Só Deus sozinho estava do meu lado. E eu tive que me posicionar esperando de Deus sozinho. Deus me fez passar por essa situação. E Ele me honrou e humilhou todo mundo. Todo mundo saiu confuso. Porque Deus me honrou na situação. E quem saiu prejudicado principalmente foi essas pessoas. Saíram todas confundidas, porque eles estavam me acusando que eu não estava bem
psicologicamente, que eu estava agindo de uma forma estranha, né, por causa que eu estava fanática, falando que a culpa era de Deus, que eu estava estranha com meu esposo, e falaram que era culpa de Deus. Todo mundo se voltou contra mim falando que eu estava fanática. Todo mundo queria me internar para poder, falando que eu não estava bem. Fanatismo. E me levaram no psiquiatra, E aí, meu marido tava... ele era o ponto disso, o ponto-chave, porque a situação estava em direção a ele, né? Ele estava reclamando com todo mundo as minhas atitudes, falando que eu estava louca. E até meus filhos não podiam se posicionar a meu favor. Então, todo mundo estava contra mim. Todo mundo estava contra mim. Todo mundo. E aí, as coisas foram se desenrolando de um jeito que quem saiu plenamente humilhado da situação foi meu esposo. Foi descoberto que ele que estava doente psicologicamente, que ele que estava agindo totalmente de uma forma ignorante comigo, me escravizando, me tratando como filha dele, e foi tudo levantado na consulta com o psiquiatra, porque Jesus me orientou o que eu tinha que, a verdade, que eu tinha que apresentar a verdade de como estava sendo o meu relacionamento com meu esposo desde o começo do casamento. E sempre foi ele me tratando como filha. E que era a hora de acabar com isso, de uma vez por todas. E aí eu peguei e falei pro médico. Eu escrevi tudinho que Jesus pediu para mim escrever da minha vida. Ele falou, escreve tudo como é o relacionamento com o seu esposo, ele com você com ele. Como que ele te trata. Escreve tudo como realmente é. O quanto você é escrava do seu esposo, o quanto você é abusada aqui na sua casa. Como é um relacionamento de abuso que você vive com o seu esposo. Hoje tá em alta esse negócio de relacionamento abusivo do esposo com a esposa. Então, o médico vai entender tudo e vai ficar do seu lado. Você pode até ir contra o seu marido na delegacia da mulher. Todo mundo vai ficar envergonhado porque ficara do lado do seu esposo defendendo ele contra você. Jesus me orientou direitinho. E era verdade, eu tinha provas e mais provas e tinha os testemunhos dos meus filhos. Os meus filhos estavam também vivendo, sofrendo por causa desse comportamento do meu esposo comigo. Os meus filhos também eram vítimas dessa situação. E aí eu fui no psiquiatra e levei o meu esposo comigo, sentado do meu lado, e contei tudo na frente do meu esposo. E o meu esposo só ficava abaixando a cabeça, assim, de tanta vergonha que ele tava do que eu tava dizendo, porque era tudo verdade. O médico olhou pra cara dele assim, é verdade tudo isso que ela tá falando? Ele falou, infelizmente é verdade, eu tenho que assumir. Então, ela não tá bem. Eu vou dar remédio pra ela, mas você tem que sair daqui direto pro psicólogo. Falou pro meu esposo. Humilhou profundamente. E aí, eu contei pra minha irmã, ele confirmou, contei pra minha irmã o que aconteceu no médico. A minha irmã pediu desculpa, quase de joelhos pra mim, pelo que ela fez. A minha mãe ficou totalmente confundida, envergonhada comigo. Fiquei sem falar com a minha mãe um tempão, porque eu falei, minha mãe fazer isso comigo? Não me ouvir primeiro e ficar do lado do meu esposo contra mim? Mas eu perdoo, porque eu tenho Deus dentro de mim. Eu perdoo, mas que eu fiquei um tempo sem falar com a minha mãe, eu fiquei. Você precisa ter Deus e confiar nele plenamente, no relacionamento com ele. Na divina vontade, vale a pena você ficar com ele. Não tenha medo. Não tenha medo de confiar em Deus e não tenha medo de se apoiar em Deus. E se você não tem essa segurança ainda, deixa ele te dar as oportunidades. Eu tô aqui. Eu tô aqui para vocês. Eu tô aqui para ajudar vocês. Então, eu preciso trazer isso para vocês porque faz parte do início. Essas coisas aconteceram principalmente no começo da minha vida na divina vontade. Precisava ter essa segurança em Deus. E ele fez isso por mim.
Eu sofri muito nessa época, vocês não têm ideia, foi muita decepção. Eu quase que me separei do meu esposo. Se fosse humanamente, eu nunca tinha voltado mais. O que eles fizeram comigo foi uma coisa muito monstruosa, vocês não têm ideia. Foi uma coisa muito monstruosa. Se eu não tivesse Deus, eu não tinha perdoado. Estaria separada hoje, com certeza. O que meu marido fez contra mim foi uma coisa que era imperdoável humanamente. Humanamente era imperdoável, era motivo de polícia, era motivo de processo, de divórcio mesmo, sabe? E eu não fiz isso, porque eu não quero mal de ninguém. Eu quero bem, e eu quero ser feliz em Deus, com Deus. A felicidade não é humana, não é com relacionamento em família humano. A felicidade não é humanamente. Não é as pessoas na sua família, os seus filhos, o seu marido que vai te fazer feliz. Não é. Quem vai te fazer feliz de verdade é só Deus. Nesse relacionamento que você tem com Ele. Ele vai te garantir a felicidade em direção a em tudo. Entendeu? E vai ajudar você a conviver com as pessoas. Na verdade, na justiça. Na justiça. O que mais acontece na minha casa é justiça. Justiça. Muita justiça, muita justiça. Eu amo a justiça. Vocês não têm ideia, eu amo a justiça. Né, de falar a verdade. A verdade, a justiça, as coisas do jeito certo, como deve ser. E olha, isso, vocês não têm ideia do que isso causa dentro de uma casa, dentro de uma família, dentro de um ambiente familiar. O que isso causa? Uma segurança tão grande. Nossa, que vocês não têm ideia. Se você é correto com a outra pessoa, não tem por que a outra pessoa ir embora. Ir embora te abandonar. Não tem por quê. Se você é correto com ela e você faz ela ser correta com você e ajuda, você tem a palavra criativa. Então você, com a verdade, você consegue fazer com que as pessoas pensem que é lógico fazer o que é certo. Que se elas falharem, elas vão perder. Que para que elas vão falhar se elas vão perder tanto? Tanto, 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 tanto. Eu tenho muitas conversas com meu marido, tenho muitas conversas, a gente conversa sobre tudo, 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 tudo que vocês possam imaginar. Ele não vê graça no pecado. Ele não vê graça em falhar comigo. Ele não acha bonito o pecado, ele acha que o pecado, né, em direção ao outro, de pecar contra outra pessoa hoje em dia, é um atraso de vida. Meu marido, ele teve essa experiência aqui em casa. Falhar com a esposa é um atraso de vida. Mentir é um atraso de vida, enganar é um atraso de vida. Trair é um atraso de vida, se posicionar contra a pessoa, atacar a pessoa, é um atraso de vida. Abusar da pessoa é um atraso de vida. Ele sabe disso. Não, nada, que as coisas não andam para frente na vida dele. Ele vê, as coisas ficam paralisadas quando ele está fazendo algo injusto. As coisas ficam paralisadas. Deus não abençoa. Deus, ele percebe que Deus só tem abençoado a vida dele por causa que ele tem feito coisas certas. Ele percebe a graça de Deus caindo sobre a nossa família, apesar de todas as dificuldades que a gente passa. Mas ele percebe que é melhor assim do que ele fazer as coisas erradas. Que as coisas erradas não deixam ele dormir em paz, ele não consegue dormir quando ele faz alguma coisa errada. Agora, quando ele faz as coisas certas, é o único jeito dele dormir. Então, assim, é muito sério. Viver na graça é muito sério, é muito sério. Aí ela fala aqui, eu ficava muda, toda confusa, tratava por quanto mais podia de estar sozinha, confessava-lhe minha debilidade, pedia-lhe ajuda e graça para poder fazer o que ele queria, porque por mim só não sabia fazer outra coisa que o mal. Se durante o dia minha mente se ocupava em pensar em pessoas às quais eu queria, em seguida ele me repreendia dizendo-me, isto é o bem que você me quer? Quem te amou como eu? Olhe, se você não acabar com isso, eu te deixo. Ameaçava ela que ia deixar. Porque se ela se ocupava em pensar nas pessoas, ela tinha essa preocupação também com as pessoas, né? Ela ficava com essas graças, sabe? E ele falava assim, então se você quer essas pessoas, então fica com elas. Tchau, eu tô indo embora. Se você não acabar com isso, eu vou embora.
Fica com elas então, já que elas são tão importantes para você, você faz questão de agradar elas, quer elas de todo jeito na sua vida, você quer que elas, né, sejam felizes com você e você feliz com elas, você quer cuidar delas, quer se ocupar com elas, fique com elas. É isso que Jesus vai falar para você também, amém? Então, gente, eu tenho que fazer almoço, senão vai dar problema aqui em casa. Eu não posso falhar, né? Pelo menos com o meu dever eu tenho que estar em dia. Então, espero ter ajudado nessa meditação, né? Eu acho que deu para entender em base dessa meditação o que eu quis dizer. Realmente é isso, colocar Deus em primeiro lugar. Tudo é ligar a Deus, tudo é feito por Deus, tudo se refere a Deus, tá? Tudo tem que ter Ele como base. Ele tem que ser a única confiança para você, a única segurança da sua vida. Se você colocar segurança nas pessoas, vai dar problema. Por isso que ele tá falando, é isso que você quer? Quer ficar com elas? Tchau. Eu vou embora. Mas só que você vai ver que não vale a pena trocar ele pelas pessoas. Não vale a pena. Amém? Estivemos unidos, continuaremos sempre no amor e na misericórdia desse Deus Todo-Poderoso, Pai.